pergunta, eu não faço nenhum exercício. Eu comecei o jejum no final de novembro de 2019 e comecei sem fazer exercício, sem fazer dieta, sem fazer nada, né? A minha alimentação era normal e eu consegui emagrecer mesmo assim, mesmo sem fazer exercícios. Atualmente eu não faço exercício, né? Não tenho tempo para fazer, mas eu consegui emagrecer mesmo assim, porque hoje em dia a nossa vida é muito corrida, né? Então, às vezes não tem tempo, eu chego em casa, aí tem janta para fazer, tem casa para cuidar, e às vezes você não consegue, né, fazer exercícios. E aí, no caso, eu emagreci sem exercícios mesmo, respondendo a sua pergunta. Espero que tenha respondido. Obrigada. Sim, no começo é um pouco ruim, né, Rosângela, no início, quando você começa o jejum intermitente. Você sente mais fome, é mais difícil de você controlar a fome. Só que no começo, vou dar uma dica para você. No começo, quando eu sentia muita fome, eu tomava chá e café sem açúcar. É horrível, né? Chá e café sem açúcar. Mas alivia a fome, né? Durante as horas do jejum. Então, é uma dica aí para você, se você sentir que está com muita fome, né? E também eu fiz um teste, Rosângela, de que eu vi algumas reportagens que quando você, por exemplo, eu sempre fechava a minha janela do jejum às 8 horas da noite. E eu comia arroz e feijão. No começo, assim como é um pouco mais difícil você se adaptar, eu comia arroz e feijão normal. Só que no outro dia, durante as horas de jejum, eu percebia que eu sentia mais fome. Eu conseguia ficar, né, às 16 horas sem comer, mas eu sentia mais fome. E já quando, à noite, às 8 horas da noite, eu fechava minha janelinha comendo proteína, né, que é um ovo frito, carne, peixe, frango, por exemplo, né, eu sentia, no dia seguinte, eu sentia até fome, mas não era aquela fome avassaladora, né? Então, foi até comprovado que quando você come muito carboidrato, a tendência é você ter mais fome, né? Você acabou de comer, daqui a pouco você já está sentindo fome novamente. E aí eu fiz esse teste, né? Eu achei que. Não, então, no começo, Rosângela, eu comia normal. Eu vou dizer para você, quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu só pulava o café da manhã e quando era meio-dia eu almoçava, mas eu não tinha restrição, assim, de colocar uma colher de feijão, uma colher de arroz. Não. Eu comia à vontade, o que eu quisesse. Mas quando era 8 horas da noite, era a minha última refeição. Aí eu jantava, né? E pronto. Depois das 8 horas da noite eu não comia mais nada. Só no dia seguinte que eu ia comer novamente meio-dia. Mas com o tempo, eu não sei, o jejum ele muda a sua forma de comer e também a sua forma de pensar. É incrível isso, porque antes eu não conseguia ficar sem comer, né? Eu ficava sem comer algumas horas, eu sentia muita fome. E aí depois, com o tempo, com o jejum, eu passei a comer menos. Então, por isso hoje em dia, quando eu como alguma coisa à noite, pouco, por exemplo, hoje eu estou a fim de comer uma salada e um omelete. Eu me sinto numa boa. Mas antigamente eu já não sentia assim, né? Se eu comesse isso à noite, quando era 10 horas da noite, eu já estava morrendo de fome de novo, né? Mas no começo, quando você está se adaptando, começando, você pode viver a sua vida normal, comer normal. Automaticamente vai ter um tempo que você, por você mesma, vai parar de comer igual antes. Você vai querer comer e não vai nem conseguir. Falar, nossa, mas eu tô cheia, né? Então, é uma questão de costume mesmo. Mas no começo, eu emagreci mesmo assim, mesmo comendo de tudo, eu consegui emagrecer. Mas eu respeitava 16 horas seguidas de jejum intermitente. Ah, sim. Isso mesmo, você pode comer normal. Eu comia normal, arroz, feijão, salada. Salada é uma coisa que eu vou dizer para você, viu, Rosângela? Eu nunca fui muito de comer. Não porque eu não gostasse, às vezes até esquecia de comer. Mas o meu arroz e feijão era sempre ali, tava o arroz e feijão para comer, né? E aí hoje em dia eu como à vontade, né? Eu emagreci esses 13 quilos, porém eu para manter meu peso atualmente, eu não engordei mais como era antes, né? Eu pesava 80 quilos, hoje eu peso 67. E para manter meu peso, eu continuo fazendo jejum.
16 horas seguidas aí, contando o horário da noite, né? Então eu só pulo o café da manhã, mas continuo comendo normal. Hoje mesmo eu tive vontade, meio-dia, de quebrar o jejum, comi arroz e feijão. Tem dia que às vezes dá vontade de comer o lanche, eu também como o lanche. Mas é aquela, eu respeito as 16 horas de jejum intermitente, né? Porque no Natal eu fiquei acho que uma semaninha aí sem fazer o jejum e acabei engordando 1 quilo, mais ou menos, né? E quando você para de fazer o jejum, você acaba engordando. Então é uma coisa que eu não paro mais. Todo dia eu faço 16 horas. Boa tarde, tem uma pessoinha ali que entrou, não sei se é a Rosângela ou se é outra pessoa, mas seja quem for, se tiver alguma dúvida sobre jejum intermitente, pode me perguntar, tá bom, gente? Escreve lá no chat, se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas, tá bom? Faz sim, Rosângela, faz sim. Na primeira semana, assim, vai ser um pouco mais difícil para você, mas a partir da segunda, terceira semana, você nem vai lembrar mais que está fazendo o jejum intermitente. E você vai ficar tão feliz com o resultado já na primeira semana que você vai ficar empolgada para fazer mais e mais, né? Eu lembro que na primeira semana, eu lembro nos primeiros 3 dias que eu fiz o jejum intermitente, eu perdi quase 2 quilos, né? Então eu já fiquei maravilhada, né? E aí, na primeira semana, eu já tinha perdido uns 4 quilos e eu fiquei muito feliz. Porque hoje em dia, para você, um exemplo, você faz academia, faz dieta, e você consegue perder o quê? Pelo menos eu na época, né, que eu fazia academia e fazia dieta, eu perdia 1 quilo por semana, né? Então eu fazia um sacrifício danado para perder 1 quilo. E com o jejum eu perdi 4 quilos em uma semana, sem passar fome, né? Você vai conseguir rapidinho perder esses quilos que você quer, Rosângela, que são 25, né? 25 ao total. 95, não, 22 quilos, né? Então, com o jejum intermitente, eu lembro que nos primeiros 2 meses eu perdi 10 quilos, né? Só com o jejum intermitente. E aí, esses outros 3 quilos eu fui perdendo aos pouquinhos. Mas no seu caso, se você focar, eu acredito aí que em 4 meses você vai chegar no seu objetivo aí, só com jejum intermitente. Se eu fosse você, eu pegava firme, continuava. Eu já cheguei a pesar também 93 quilos. Mas na época que eu fiz o jejum, eu tava com 80, né? Porque eu sempre fiquei naquela. Eu engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. E aí teve uma hora que eu só engordava, só engordava. E depois que eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu nunca mais ganhei peso, né? Como eu tinha antes. E tá me fazendo super bem. Rosângela, tanto eu não me sinto mais tão cansada como eu era antes, eu sentia muito cansada. Hoje em dia eu não tenho aquele cansaço que eu tinha antes, né?
Sim, eu tomava, mas não durante o jejum intermitente, né. Eu tomava café com açúcar, eu não tomava adoçante, eu nunca gostei de adoçante. Mas assim, durante as horas do jejum, que eu não podia comer nada, eu só tomava café sem açúcar, para aliviar um pouco a fome. Mas depois que abria minha janela meio-dia, eu tomava café com açúcar mesmo. E eu sou uma pessoa, Rosângela, que eu gosto muito de açúcar. Eu não gosto de doces, assim, mas de açúcar eu gosto muito no café. Então, eu sempre tive essa rotina de colocar bastante açúcar no café. E comia pão normal. Por exemplo, hoje em dia, às vezes, quando eu quebro o jejum meio-dia, ao invés de almoçar, aí eu fico com aquela fome de tomar um café. Aí eu tomo um café com pão, café com bolacha. Faço isso. Aí mais tarde, se me der vontade, eu almoço. Se não, eu como uma maçã. Mas assim, porque eu quero mesmo, né? Se eu quisesse comer um pouco a mais, eu comeria. Entendi. Então você quase passou mal, porque não tinha comido direito no almoço, né? Comeu pouco. Mas você sabe que é muito relativo, sabe, Rosângela? Igual eu falei pra você. Eu achava que se eu comesse muito, tipo, vou comer arroz e feijão. É porque, assim, se você comer. Depende do pouco que você comeu, né? De repente você comeu uma bolachinha ali e, e não é uma coisa boa para você se comer para permanecer 16 horas seguidas sem comer, né? Você tem que comer uma coisa mais reforçada. Você come arroz e feijão, um bife, uma saladinha, ou hoje de noite você quer comer só um bife, um omelete, uma saladinha, também pode, né? Para você permanecer naquelas horas de jejum ali. Disseram que a proteína, que as carnes, né, carnes, peixes e outras sem ser carboidrato, que é arroz e feijão, elas te dão mais saciedade, né? Quando você come elas, você se sente mais forte e também consegue ficar mais horas sem comer. Aconteceu isso com uma amiga minha, viu, Rosângela? Ela passou mal e ela disse que a pressão dela baixou um pouco, né? Quando ela começou a fazer. E aí você tem que monitorar isso também. Por isso que é bom, às vezes, por exemplo, em vez de você começar com 16 horas, você começa com o de 12, que de 12 a maioria das pessoas já faz sem querer, né? Depois você vai aumentando para 14, aí depois vai para 16 horas, porque só o 16 horas que você emagrece mesmo. Então você comeu uma salada e carne. Talvez seja agora no começo que seu corpo está se acostumando, que talvez você passe um pouco mal mesmo, Rosângela. Você possa se sentir um pouco mal por conta disso. Mas você tem alguma doença assim? Pressão alta ou pressão baixa? Ou alguma outra doença? Porque eu sempre falo que se você tiver alguma doença assim, qualquer uma que seja, é sempre bom, antes de você começar a fazer o jejum intermitente, passar no médico para ver se ele libera para você fazer o jejum intermitente. Você tinha algum tipo desse problema, assim? A minha irmã, por exemplo, ela trabalha numa cafeteria e ela trabalha praticamente o dia todo na correria, para um lado e para o outro, né? Ela achou que ela ia passar mal, né? Porque ela é mais ativa, sempre está fazendo uma coisa ou outra. E aí ela conseguiu se adaptar, normal, assim. No começo ela sentiu um pouco de fraqueza, mas melhorou. Tinha pressão alta, né? Mas regulou. Se no momento tá regulado, né? Eu acho que tá bom. Mas é aquela, né, Rosângela, tem que monitorar isso aí, viu? Porque vai que dá alguma alteração na sua pressão, porque o jejum intermitente, para algumas pessoas é bom, melhora a saúde, para outras pessoas já piora algum tipo de condição que a pessoa tenha, né? Então, às vezes, é meio ruim você começar de imediato, sem antes passar no médico para ver se ele deixa você fazer ou não, né? Depende muito. Aí é sempre bom dar uma passadinha no médico, falar: doutor, eu já tive pressão alta, agora está regulada, será que eu posso fazer esse jejum intermitente, né? Só para saber a opinião dele. É sempre bom perguntar. Eu, quando comecei, como eu não tinha nenhum tipo de doença, assim, né? Não de doença, mas a pressão alta ou baixa ou qualquer outro tipo,
Eu já iniciei já de imediato, né. Entendi. Você está amamentando, né, Rosângela? Talvez seja por isso também, porque quando a gente está amamentando, você tem que ficar, você acaba dando leite para a criança e você precisa de mais coisas para comer, para não se sentir mal, né. Porque aí você come pouco, faz as horas de jejum e também amamenta, né. Então acho que talvez seja por isso também, viu, Rosângela, que você tenha passado mal aí. Se eu fosse você, eu moderava um pouco, não fazia o jejum intermitente todo dia não, viu. E também, se fosse você, perguntava para o médico também sobre essa questão de estar amamentando, né. De repente pode até prejudicar a sua saúde, porque você já amamenta, aí fica 16 horas sem comer, né. Oi, Mara, tudo bem? Minha irmã. Sol, minha amiga, que saudade de você. Muito obrigada por estar aqui online. Qualquer dúvida pode perguntar também, estou aqui para responder. Morrendo de saudade de você, viu, Sol? Qualquer ano eu vou aí na Bahia te visitar, amiga. Mara, minha irmã maravilhosa. Minha irmã emagreceu também, viu, Rosângela? Minha irmã que está aí no chat. Ela emagreceu quase 10 quilos aí com jejum intermitente. Ah, e você passou com a enfermeira, né? Entendi. Bom, Rosângela, se eu fosse você, eu marcava consulta com o médico, viu? Com o clínico, para ele poder te liberar, porque acho que, não desmerecendo, né? Mas eu acho que a enfermeira, ela pode até ter um conhecimento, assim, mas eu acho que era melhor passar com o médico mesmo, viu? Para ver se ele dava o aval aí para você fazer, para acabar não prejudicando sua saúde, viu? E a minha irmã, Rosângela, ela tá aqui online, a Marina, ela perdeu 10 quilos, viu? 14 quilos ela colocou ali. Emagreceu 14 quilos com jejum intermitente. E ela trabalha assim, bem na correria, minha irmã, viu? Vai para um lado, para o outro, pro trabalho dela, e mesmo assim ela conseguiu emagrecer. Ela conseguiu fazer o jejum. Ela era uma pessoa que não conseguia ficar sem um café da manhã, né? Ela sempre falava: Não, eu não vou tirar meu café, porque não, porque eu vou passar mal. E aí ela falava que ia passar mal, né? Ela disse que quando não tomava o café da manhã dela, ela sentia dor de cabeça e tudo. E aí, quando ela começou a fazer, aí ela viu que era tudo psicológico, né? Não sentia mais dor de cabeça nem nada, era coisa da cabeça dela. E aí ela conseguiu perder aí os 14 quilos aí com jejum intermitente, sem exercício também, porque ela não tinha tempo, né, de fazer exercício. E sem dieta também. Ela emagreceu bastante. Então, meu conselho é mesmo isso, viu, Rosângela? Se você tiver um tempinho aí, passar com o médico para ver se ele orienta, né? Você melhor, se você. Porque o problema eu acho que nem a pressão que está regulada, eu acho que é a amamentação, né? Não sei se tem algum problema. Não para o bebê, mas mais para você, porque se você fica muito fraca, né? Tá amamentando, vai ficar. Acaba faltando alguma vitamina no corpo, né? Então acho que seria melhor. Mara, fala mais aí, você emagreceu 14 quilos com o jejum, né? E você fazia algum exercício? Ah, ela come normal e ela tá na mamadeira agora, né? Mas mesmo assim você amamenta, né? Ela. Acho que para ela não tem nenhum problema não, né? Eu acho que é mais para você mesmo que tá amamentando. Sol, Solange Souza, Sol, minha querida. E aí, você vai começar a fazer o jejum intermitente? Quando que você vai começar aí? Depois você me mandar as fotos do resultado aí que você começou a fazer, começou a emagrecer. Gente, depois que eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu vou dizer para vocês, eu tenho bem mais saúde, não me sinto mais tão cansada como antes.
tudo melhorou assim, né, nessa questão do jejum. Ah, não acredito. Então, ô Sol, você começou a fazer o jejum intermitente, mas foi depois que você viu lá no meu canal ou foi você já conhecia antes o jejum e começou a fazer? Como que foi? Ah, ela mama um pouco no peito, né, Rosângela? Seu bebê, né? Então, eu acho que por isso você se sente mais fraca um pouco, né? Porque ela também mama no peito. Vai ter que monitorar aí pra ver, hein? Se não, você não vai passar mal de novo, né, Rosângela? Porque tem que monitorar. Toda vez que começa a fazer o jejum intermitente, tem que monitorar como que tá a sua saúde aí. Se você tá aguentando ficar as horas sem comer, né? Eu mesmo já fiz jejum de 20 horas e de 24 horas. Ela vai falar, é loucura, né, fazer de 24 horas, mas eu já fiz. E eu consegui ficar, né? Rosângela, eu também tive essa mesma dúvida que você teve aí de fazer exercício, né? Tipo, vou lá na esteira ou fazer uma caminhada em jejum. Eu vi uma reportagem que tem pessoas, depende do corpo da pessoa, tem pessoa que ela consegue em jejum fazer exercício, esteira ou qualquer outro exercício e não passa mal. Ela consegue normal. Tem outras pessoas que já cai a pressão, já se sente fraca, então depende de cada corpo. De repente você começar a fazer e sentir que tá mal, aí é melhor parar, né? Mas eu vou dizer para você, às vezes eu, por exemplo, às vezes eu vou aqui no mercado, aqui em casa, aqui próximo, próximo não, que é um pouquinho longe, é uma caminhadinha de uns 15 minutos. E eu vou em jejum. Queira que não, é um exercício, né? Porque você tá ali em jejum. E eu não passo mal, não chego a passar mal, a desmaiar, sentir minha pressão cair, ou ao contrário. Eu fico bem, né? Então, depende de cada corpo aí. Eu vi uma reportagem sobre isso mesmo. Ah, começou antes de conhecer meu canal, né, Sol? Que bom, hein? Então, 14 quilos já, a Sol perdeu. Que maravilha. Fico feliz. Depois que conheceu o jejum intermitente, não quer saber de mais nada, né, Sol? Só o jejum intermitente. Ah, ontem você comeu. Rosângela, eu acho que está muito tempo aí, viu? Sem comer. Porque você comeu 5:30 da tarde de ontem. E só hoje, meio-dia, que você voltou a comer, né? Então foram aí, você fez umas 18 horas e 30 de jejum intermitente. É bom, eu já fiz 20 e 24 horas, né? Mas aí, no caso, você já começou. Você começou a fazer esse jejum faz quantos dias já, Rosângela? Você já começou de cara já fazendo esse horário que você está fazendo? Você come 5:30 da tarde e só voltava a comer meio-dia do outro dia? Porque no caso aí, se você fosse fazer às 16 horas, 9:30 da manhã do outro dia você já podia quebrar o jejum, né? De 16 horas. Ah, você ficou tranquila, né? Essa questão de passar mal aí foi só, acho que no começo mesmo, que você passou um pouco mal, né? Por conta que você falou que não tinha comido muito no almoço, não é verdade? Então seu corpo já acostumou então, hein? Porque terminar de 5:30 e só comer meio-dia do outro dia, então já acostumou. Então para 20 horas de jejum, então é tranquilo para você, eu acho. Eu mesmo, eu fiz o chega uma hora que você para de emagrecer com jejum intermitente. Isso aconteceu comigo no terceiro mês. Eu parei de emagrecer, e aí o que que eu fiz? Eu vi uma estratégia que a gente faz para poder, quando estaciona o peso, para poder o seu corpo acostumar e voltar a emagrecer de novo. Aí eu fiz o jejum de 20 horas e voltei a emagrecer de novo. E depois fiz o de 24 horas. Aí depois teve uma semana que eu fiquei só fazendo 16 horas de jejum. Para o corpo, porque o corpo chega uma hora que ele acostuma com o jejum, né? Se faz só 16, ele acostuma e para de queimar gordura.
E aí eu fui aumentando, né, para poder perder peso. Ou seja, essa questão de intestino preso, eu conheço pessoas que tem gente que fala que começou a fazer o jejum e parece que o intestino ficou mais preso, né? Tem gente que fala isso, que fica mais preso. Eu tinha o intestino preso, Rosângela, mas por outro motivo. Eu descobri, inclusive, faz nem um mês que eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. É tudo que é derivado de leite, né? E eu não sabia. E eu achava que ou era a minha alimentação ou era o jejum intermitente. Eu ficava na dúvida. Eu falei, caramba, eu tenho um intestino preso. Será que é o jejum que está piorando essa situação? Mas aí eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. E aí, quando eu parei de comer tudo que tinha lactose, eu vou no banheiro todo dia. Meu estômago tá bem melhor, eu não tenho mais dores de estômago, gases, né? Melhorei bastante essa questão aí do meu intestino. Sobre algumas pessoas falam que prende o intestino com o jejum intermitente. Na verdade, essas pessoas que me falou isso, Rosângela, ela já tinha um intestino preso antes, né? Igual eu. Eu tinha antes o intestino preso. E aí, com o jejum intermitente, eu acho que não piorou, mas continua a mesma coisa, assim, sabe? Continuou preso. E essas pessoas que me falaram, disseram que tinha o intestino preso, mas parece que quando começou a fazer o jejum intermitente, ela ficou com o intestino mais preso ainda. Então, essas pessoas que têm esse tipo de problema, a dica é comer mais coisas que soltem o intestino, né? Que é fibras, legumes, verduras, né? Para ver se melhora. Ah, você também tem tolerância à lactose, hein? Então, você parou de comer tudo que tinha lactose, ô Rosângela? Porque intestino preso pode ser isso também, viu? Que a médica me falou que o intestino, o tolerância à lactose, ou ela dá diarreia, ou ela prende o intestino. E aí você tem que tomar cuidado com as embalagens, porque eu, por exemplo, eu comia minha bolacha de sal achando que não tinha lactose, aí fui olhar a embalagem, tinha lactose, né? O biscoito de polvilho que eu como, tá lá escrito lactose. Fui ver a manteiga, tem lactose, então tudo praticamente tem, né? De repente você tá comendo alguma coisa que tem lactose e nem sabe. Será que não é isso também? Porque eu tô achando que não. Que eu acho que talvez não seja o jejum intermitente, viu? Talvez seja aí que sem querer você tá comendo alguma coisinha aí que tenha lactose. Porque ela passa um remédio pra gente tomar, mas assim, eu não tomo todo dia, né? Eu tomo quando eu vou em alguma festa, né? Que eu vejo que eu vou comer algum alimento. Hum, você desconfiava, né? Você comia queijo com leite em pó, leite de vaca. Mas aí você cortou tudo isso, depois que você descobriu a intolerância à lactose. Você cortou? Eu cortei tudo, né, que tinha lactose. Porque para mim não é sacrifício ficar sem comer nada que tinha lactose, né? E a gente acha que às vezes o que tem lactose é só leite em pó, leite de vaca e queijo. E não é. Muitas outras embalagens de produtos que têm lactose e a gente come e não sabe, né? E depois que eu parei, eu melhorei muito. Fui olhar o chocolate, tinha lactose, mas eu não gosto muito de chocolate, né? A única coisa que eu sinto falta mesmo é a manteiga, que tem lactose, né? E aí eu comprei uma manteiga de coco, porque não tem lactose, só que é horrível a manteiga de coco, então já não gostei. Rosângela, tem um leite no mercado que é zero lactose. Eu também gosto de café com leite. E aí, às vezes no mercado eu vou lá e compro esse leite zero lactose, e ele não me faz mal, né? Então, de repente, você tá com vontade de tomar um café com leite, compra esse leite sem zero lactose. Eu sei que às vezes é ruim, né? Porque você acaba gastando dinheiro comprando coisas para casa sem lactose e para as outras pessoas compra outros produtos, né? Mas para você que gosta, eu não bebo, eu gosto assim de café com leite, mas não é todo dia que eu tomo. Mas aí eu comprei esse zero lactose, esse leite aí.
Ele é muito bom. Se fosse você, eu compraria ele. Porque se você continua ainda, depois de você descobriu a intolerância a tomar café com leite, mesmo que você fala, mas eu estou misturando leite, o leite em pó, né? Então, mesmo que você misture aí o leite em pó, agora o leite em pó, eu não sei se tem zero lactose, viu? O que tem é o outro, que eu sei que tem. Agora, o leite em pó que você gosta aí com café, eu também eu não pesquisei para saber se tem, né, com zero lactose. Mas eu acho que talvez seu intestino esteja preso por conta disso, viu, Rosângela? Porque eu não sei qual que é o nível da sua intolerância, mas no caso a minha é alta, né? E às vezes você acha que vai misturar com leite e não vai dar nenhuma alteração, mas dá, viu? Para quem tem intolerância, dá sim. Qualquer pontinha de leite já prende o intestino. Fosse você, eu fazia esse teste aí, de ficar sem tomar esse leite em pó aí no café, viu? Ou então comprar o outro zero lactose. Quem sabe melhora aí seu intestino. Mas eu melhorei bastante essa questão do meu intestino aí, tirando toda a lactose da minha alimentação, né? Foi a única coisa que eu tirei. O restante eu como normal, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Tô aqui com 67 quilos atualmente. Já fez de tudo, a Rosa já fala. Como mamão, como de tudo. Hum, hum. Então, Rosângela, a dor eu também sentia muita dor de cabeça, viu? Principalmente quando eu tava com o intestino preso. E mesmo assim, mesmo comendo aqueles alimentos, eu sentia esses sintomas aí, viu? Fosse você, eu cuidava dessa questão aí da lactose, viu? Porque eu acredito que seja isso também. Essa questão do intestino preso aí que você tá sentindo. Pra ver se dá uma melhorada aí no seu intestino, viu? Porque acredito que seja isso também, aí, a questão de você estar tomando coisas com lactose, que pode fazer mal para você. Mesmo que você come alimentos que melhoram o intestino, né? Vou fazer um teste para ver se tem um cardápio seu para mim. No dia que você come. Faz sim. Tá bom, pode deixar. Eu tenho. O meu cardápio é bem simples, viu? Eu passei na nutricionista, ela me passou um cardápio lá para me tirar a lactose da minha alimentação e passou um monte de coisa lá diferente para me comer. Só que eu vou ser sincera com você, eu não como. Eu cortei. A minha dieta foi cortar tudo com lactose, assim. Eu não comprei nada mais sem lactose e continuo comendo as coisas que eu comia normal. De verdade, só tirei a lactose do meu cardápio. Por exemplo, meio-dia eu como arroz e feijão e carne, ovo. E aí, durante o meio-dia, quando eu quebro o meu cardápio, meio-dia eu já como arroz e feijão. E aí, umas 3h30, 4 horas da tarde, dá uma vontadezinha, eu como às vezes, como uma maçã, que às vezes não tenho fome, ou como cuscuz com manteiga, mas aí a manteiga eu cortei também por conta da lactose. E aí comprei uma manteiga muito ruim de coco, que não tem lactose, mas é horrível. Eu nem comi. E às vezes eu como cuscuz com café, e aí à noite eu janto normal. E quando chega 8 horas da noite, depois das 8 também não como mais nada, nada, nada. Só água mesmo. E continuo firme e forte aí fazendo esse jejum intermitente. Mesmo descobrindo essa questão da lactose, não me fez mal algum, continuei fazendo. E também eu descobri recentemente não, faz algum tempo que eu tenho um refluxo, né, gástrico. E 2 anos atrás eu já tinha, antes de fazer o jejum intermitente. E aí eu repeti o exame, deu que eu tinha um refluxo, mas bem leve, sabe? Porque eu lembro que antes
Era muito forte o meu refluxo. Tinha às vezes que vinha o suco gástrico aqui na minha garganta, que eu engasgava. Chegava a engasgar, porque eu comia muito, né? E aí à noite eu ia deitar e vinha um suco gástrico e me incomodava bastante. Depois que eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu até tive um pouco de refluxo, mas não era tão forte, porque eu não comia mais como eu comia antes, né? E aí eu fiz esse exame novamente, deu na normalidade, assim, deu que eu tinha refluxo, mas bem leve. Então, eu continuei fazendo jejum intermitente porque não deu problema algum, ao contrário, só melhorou, né, essa questão do meu refluxo. Rosângela fala que eu amo pipoca. Pipoca é uma coisa que eu não gosto muito, hein? Mas você que gosta, você pode comer, né? Durante as horinhas aí que você tem da sua janelinha do jejum, você pode comer uma pipoquinha aí, que não faz mal não, né? Uma pipoquinha com café, é gostoso. Eu mesmo, depois que eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu como de tudo. Não tem nada no meu cardápio que eu cortei assim. Ah, vou deixar de comer isso porque que vou engordar. Nada, nada. Tudo que eu quero eu como. Tudo. Às vezes, final de semana, eu quero comer o lanchinho, como meu lanchinho, só que é aquela. Jejum intermitente é uma coisa que não sai da minha vida. Eu sempre estou fazendo lá. Pipoca com melado. Ah, gostoso, hein? Pipoca com melado, hein, Rosângela? Olha, engordar engorda, mas é aquilo que eu te falei. Se você continuar firme e forte com seu jejum intermitente, você pode comer o que quiser, que é o que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu não engordo mais, mas eu continuo fazendo meu jejum. De domingo a domingo eu faço, às vezes no domingo eu tiro uma folguinha, né? Eu não faço jejum intermitente, 16 horas. Eu não fico muitas horas igual a você. Para manter meu peso, eu fico só 16 horas. Mas assim, eu não engordo mais como eu engordava antes. E eu como de tudo. Às vezes eu vou nos lugares assim, vou almoçar na casa da minha irmã, do meu pai, e eu começo a comer, aí a pessoa olha para mim, nossa, mas ela é magra e come tanto, né? Mas mal a pessoa sabe, né, que mal não, tipo, que eu fiquei 16 horas seguidas ali sem comer todo dia. Eu respeito sempre essas 16 horas seguidas. Mas depois eu posso comer de tudo. Como? Eu sou muito feliz comendo de tudo, mas todo dia eu faço meu jejum intermitente. Não abro mão, viu? Então, eu fosse você, eu fazia essa pipoca aí que você quer fazer aí, com melado. Nossa, vai ficar muito boa, hein, Rosângela? Se morasse aqui perto, eu ia comer essa pipoca aí, viu? Eu faço todos os dias o jejum de 16 horas. Todos. Às vezes no domingo, que eu, às vezes eu abro mão assim e tomo um cafezinho da manhã, mas assim, vou dizer para você, nem me faz falta ficar sem o café da manhã. E se o preço para eu pagar para não engordar mais for ficar 16 horas sem comer, né? Fazer o jejum intermitente, eu continuo fazendo, viu? E você falou que você se pesa todos os dias, né? Rosângela, olha, no começo, quando eu comecei a fazer, eu ficava nisso também, sabia? A minha irmã Marina também, ela ficava se pesando. E assim, você, não que você desanima, mas você vai olhar na balança, tá lá, 100 gramas, 200. Aí talvez você fique um pouco desanimada, né? E aí eu passei a me pesar a cada 3 dias, porque daí aumentava um pouco as gramas que eu perdi, aí eu ficava mais feliz, né? Ficava mais motivada. Para emagrecer, 16 horas de jejum. No seu caso, você terminou às 5h30 e você, no outro dia, você só vai almoçar meio-dia. Então, você fica o quê? 18 horas e meia. Emagrece? Emagrece também. Mas o jejum de 16 horas já emagrece. Tipo, você terminou de comer 5h30 da tarde. 9h30 do outro dia, você já pode quebrar o seu jejum, que já deu 16 horas seguidas sem comer, né? Que conta o horário de sono. Então, eu para emagrecer com 16 horas de jejum. Todos os dias eu faço. Para manter meu peso. E também quando eu, na época que eu emagreci, né? Eu fazia 16 horas. Eu só aumentei para 20 horas depois de um tempo, depois que eu parei de emagrecer, que chega uma hora que seu corpo acostuma com o jejum, né?
E aí foi o que aconteceu comigo. Eu me acostumei com o jejum, o corpo se acostuma, para de queimar gordura, aí eu aumentei para 20 horas, para emagrecer mais um pouco. Mas aí depois, quando eu perdi o que eu queria, aí eu voltei de novo por 16 horas. E aí eu faço todo santo dia, 16 horas. Aí eu falo, se o preço que eu tenho que pagar é ficar 16 horas seguidas sem comer, então eu vou ficar. Para mim não é sacrifício nenhum, né? Melhor do que fazer dieta. Porque a dieta é o seguinte, você faz dieta, corta um monte de coisa, e se você volta a comer novamente tudo, você vai engordar tudo de novo. E o jejum também, a única coisa que muda é que você come de tudo, mas se você parar de fazer o jejum, você vai engordar. Vai engordar os quilos. Eu lembro que eu fiquei no Natal do ano passado, eu acho que eu fiquei uma semana sem fazer o jejum, engordei 1 quilo. Não foi muito, mas imagine se eu ficasse o ano inteiro sem fazer o jejum intermitente, eu ia engordar tudo de novo. Então eu prefiro fazer todos os dias o jejum intermitente para manter meu peso aí. Eu não ligo assim, não sinto tanta fome, né? Então para mim tá tranquilo para fazer o jejum. E eu quero chegar mais ou menos nos 65 quilos, jejum intermitente. Eu tô com 67, mas eu queria chegar nos 65. O meu peso ideal é 70 quilos. Só que eu não quero ficar assim perto dos 70 quilos, porque vai que eu emagreço, engordo um pouquinho, né? E já passa do meu peso ideal, que é 70 quilos. Eu quero ficar pelo menos uns 65, né? Que aí fica mais tranquila, não fica aquele negócio que, ai, será que eu vou engordar se eu comer mais e tal, e passar do meu peso ideal? Então, eu quero chegar nos 65. Eu vou até fazer uma maratona de uma semana fazendo jejum de 20 horas. Eu vou fazer, para poder conseguir perder esses quilinhos aí que eu quero, que é 2 quilos, né? Na verdade, eu tô com 67.500. Ah, você tava com 108, Rosângela? Eita! E aí, faz quanto tempo que você começou a fazer o jejum intermitente? Que você tava com 108, mas eu vi que você colocou aqui que agora tá com 97, né? Então, foi 11 quilos que você já perdeu, né? E quanto tempo faz que você começou a fazer o jejum? Que você já perdeu esses 11 quilos aí? Tava com 108. Disseram que quando a gente passa dos 100 quilos, é muito difícil, viu? Quando passa dos 100, parece que é um carro para poder emagrecer. E você conseguiu, viu? Parabéns, Rosélio. Conseguiu emagrecer aí 11 quilos, viu? Eu mesmo, chegou uma época que eu tava com 93 quilos. Eu já falei, meu Deus, falta 7 quilos para 100, meu Deus. Já fiquei com medo já. Mas que bom que você conseguiu emagrecer aí esses quilinhos, hein? 108 quilos. Tem que ter força de vontade, né? E é engraçado que às vezes tem gente que precisa perder 5 quilinhos só. Ah, eu só preciso perder uns 5, 10 quilos. E a pessoa acha que é muito, né? Ah, que você teve um bebê e aí você acabou engordando, né? Verdade, né, Rosângela? Quando eu não tenho filhos, mas quando a mulher engravida e ganha um pezinho, né, extra, e aí você emagreceu depois que você teve o bebê, né? Mas o jejum intermitente faz quanto tempo, Rosângela, que você começou com esse jejum intermitente aí? E você já perdeu quantos quilos assim depois que você começou o jejum? Ou é recente, né, que você começou? Marina, cadê você, Marina? Sol, cadê você também, Sol? Cadê vocês, meninas que sumiram? Marina, que perdeu 14 quilos. A Sol também perdeu 14 quilos. Gente, vocês estão bem aí com o jejum intermitente, viu? Olha só. Continua firme e forte com o jejum intermitente, porque o jejum é maravilhoso, viu? Faz muito bem para a pele da gente fica mais bonita, a gente emagrece, melhora a saúde.
E ainda pode comer de tudo, né? Ah, você começou ontem o jejum, né, Rosângela? Começou ontem. Aí você se pesou hoje e sentiu alguma diferença, assim, no peso? Porque é bom sempre você demorar um pouquinho para se pesar, viu? E é sempre bom se você se pesar na parte da manhã, antes de quebrar o jejum. A Renata acabou de falar, eu entro no platô muito rápido. Emagrece 3 quilos e entra no platô, hein? Renata, eu entrei nesse efeito platô com 10 quilos depois que eu tinha perdido, você acredita? E você, no caso, é 3 quilos, né? Quando eu entrei nesse efeito platô, eu fiz aquele esquema aquela estratégia que eu usei, né? Eu fazia 16 horas de jejum, aumentei para 20, para dar um boom no estômago, né? No corpo. Que ele está acostumado a fazer 16 horas, quando você dá um boom, aumenta, ele entende que você mudou ali o seu organismo mudou a forma de comer, e aí queima mais gordura. E aí você sai desse efeito platô aí, tá bom? Não sei se você já fez o jejum alguma vez ou começou agora, Renato. Você já fez alguma vez? Eu mesmo, hoje em dia, quando eu vou tentar emagrecer mais uns 2,5 kg, vou fazer esse lance aí do aumentar, né, as horas de jejum. A Rosângela estava com 88, né? Ah, entendi, Rosângela. Entendi. Você estava com 88, né? Quando engravidou. E aí acabou engordando os quilinhos aí por conta da gravidez também, né? Ah, mas eu acho que agora rapidinho você vai emagrecer, viu? Também quando está amamentando, às vezes, também vai diminuindo o peso. Mas se eu fosse você, seguia firme e forte aí, viu, Rosângela, com o jejum intermitente. Daqui uma semana depois você me conta quanto que você já perdeu aí. Você vai ver a diferença que vai ser, tá bom? Mas aí você faz 16 horas, não fica tantas horas assim no começo, assim, sem comer, não. Fica 16 horas seguidas. Ah, Renata, ela fez 16 horas e uma semana depois fez às 18 e aí entrou no platô. Renata, se fosse você, tenta fazer de 20 para ver se você sai, né? E aí depois que você fazer a de 20, você vai e volta por 16, entendeu? Para dar um boom no estômago, no organismo, que eu fazia isso também. Eu aumentava minhas horas de jejum, eu sempre faço 16, aumento para 20. Ah, o corpo já acostumou, volto para 16. Aí eu ficava assim revezando, sabia? Uma semana fazia uma semana fazia outra, para confundir um pouco as queimas de gordura, e aí funcionava, viu? Quando eu fazia isso. Agora a Renata, na terceira semana, travou, né? Travou. Então, faz isso, revolta para 16 horas de novo. Fica pelo menos uns 3 dias, 16 horas. Mesmo que você não emagreça, fica 16 horas uns 3 dias. Aí depois você vai e faz logo de 20 já. Se já ficou 18, né? Então, para você não vai ser tão ruim, não. Que bom, viu, Rosângela? Fico feliz que eu te motivei aí a fazer o jejum intermitente. Eu vou passar para você, Rosângela, o meu Instagram, e aí você me adiciona lá no Instagram do jejum intermitente, e de lá a gente pode conversar, né? De trocar o WhatsApp para a gente conversar melhor, tá ok? Eu vou passar aqui. Para quem quiser também, para Rê, se quiser também me adicionar lá no Instagram, tá bom? Eu fiz esse Instagram recentemente sobre o jejum intermitente, ele é novo,
E justamente para isso, para tirar dúvidas, para conversar melhor. De repente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar por lá, tá bom? Vou passar para vocês aí esse Instagram meu, tá bom? Aí vocês me adicionam lá. E aí, continua firme e forte aí, viu, Rosângela? No jejum intermitente. Você vai ver. Uma semana depois que você começar a fazer, você já vai sentir a diferença. Você vai falar, nossa, aí que você vai se sentir mais motivada. Porque eu era uma pessoa que eu comia muito, né? Eu comia muito. Esse aqui eu vou passar para você aqui, Rosângela, esse é meu Instagram, tá? Só pesquisar lá o nome, jogar o e-mail lá, que já vai aparecer. Ou só colocar, vou colocar outra opção aqui, como tá lá no Instagram, né? Para você ver. A Rê acabou ficando triste porque você achou que ia emagrecer mais e aí travou, né, Rê? Mas não desanima, não. Porque o importante é que você já perdeu esses quilinhos aí, entendeu? E faz a estratégia que eu falei para você, de, de você fazer essa estratégia de voltar de novo para 16 horas, durante os 3 dias mais ou menos. Minha irmã fez isso, minha irmã Marina, né? Que ela chegou no tempo também que ela parou de emagrecer. Ela fez os 16 horas, os 3 dias, aí quando foi no quarto dia, ela foi lá e aumentou para 20. E aí ela voltou a emagrecer de novo. Voltou a emagrecer. E aí, depois de mais ou menos uma semana, aí ela disse que estacionou de novo, né? E aí ela voltou de novo a fazer o que ela estava fazendo antes. E aí ela foi lá e conseguiu. E tá perdendo, né? Ela usando essas estratégias que ela tá usando. Aí eu enviei aí o meu Instagram, tá, Rosane? Você pode me adicionar lá. Eu enviei duas formas, o e-mail, que você pode adicionar lá, ou como que tá meu nome lá no Instagram, tá bom? A Rosângela falou, tá bom, vou tomar chimarrão. Ah, ela perguntou. Chimarrão ela toma e dá fraqueza. Por que será? Você toma com o estômago vazio? Ah, você fala na questão de não sentir fraqueza. Acontece que quando você. Eu vi alguns especialistas, Rosângela, falando dessa questão, que quando você quebra o jejum intermitente, às vezes você já vai quebrando, vai comendo, 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 né? E acha que não, que eu tô quebrando meu jejum intermitente, eu vou comer, né? E às vezes é numa dessa que dá um boom no seu estômago, que ele tá vazio, igual você falou. E aí acaba não adiantando muita coisa. Então é sempre bom você comer, por exemplo, quebrar o jejum intermitente, come alguma fruta, alguma salada. Aí depois de 1, 2 horas você vai lá e toma o seu chimarrão ou come outra coisa que você queira comer, para não colocar. Seu estômago já está vazio, né? Você ainda vai lá e tomar um líquido, por exemplo. Aí ele acaba dando esses desconfortos, né? Eu acredito que seja isso, viu? Eu vi uma dica sobre isso de um nutricionista, que ele falou essa questão de quebrar o jejum intermitente. É sempre bom comer uma maçãzinha, vou quebrar meu jejum, vou comer uma maçãzinha ou uma saladinha. Aí depois, o que eu quiser comer depois eu como, né? O importante é não quebrar o jejum assim com qualquer coisa. Então pode ser isso também, viu? A Rê falou que vai voltar a fazer os 16 horas, e isso mesmo, Rê, pode voltar, fazer o 16 e depois faz essa esqueminha que eu falei para você. Faz o 16 3 dias, depois volta pro 20, que eu acho que vai dar certo, viu? E você vai conseguir emagrecer, vai sair da casa do 100 aí, pode ter certeza. Rosângela do céu, agora que eu li sua mensagem, entendi. Você falou que toma o chimarrão durante o seu jejum. Não pode. A única coisa que você pode tomar durante seu jejum, para não cortar o jejum, é café sem açúcar, água e só.
Chimarrão, não adianta. Você não pode colocar nada no chimarrão, mas não coloquei açúcar, não coloquei isso, não coloquei aquilo, mas não pode. Durante as suas horas de jejum. Mas quando você quebrar o jejum, vou quebrar meu jejum e vou lá e quero tomar o meu chimarrão. Aí você pode, né? Se você não sentir nenhum desconforto. Mas durante as horas que você está em jejum, você não pode comer nada e também não tomar nenhum líquido. Aí me corrija se foi isso que eu entendi, que eu acho que eu entendi que você toma o chimarrão nas horinhas que você está em jejum, não é isso? Meninas, eu deixei o meu Instagram aí, caso vocês queiram. Jejum intermitente é vida 26, ou tenta pelo e-mail jejum intermitente é vida 26@gmail.com. Pode me adicionar lá, tá bom? Ou pode colocar nos comentários dos meus vídeos lá que eu vou responder qualquer pergunta para vocês, tá bom? Hoje quero fazer horas, posso dar início no jejum? E você vai fazer quantas horas, Rosângela, você pretende? 16 horas? E você perguntou que horas você pode dar início no jejum. Depende. As horas do jejum é você quem faz seu horário, né? Por exemplo, se você gostar de tomar um café da manhã, de repente hoje você pode terminar de comer às 6 horas da noite. Quando for 10 horas do outro dia da manhã, você pode quebrar o seu jejum com café da manhã. Ou, não, Mi, eu gosto de tomar café 8 horas da manhã, por exemplo, né? Aí você pode terminar de comer 4 horas da tarde de hoje e se alimentar 8 horas da manhã do outro dia. No meu caso, eu prefiro 7 horas da noite eu como, e aí eu só volto a me alimentar 11 horas do outro dia. Aí 11 horas do outro dia, ou eu tomo café, ou eu almoço, ou janto. Eu faço isso, viu, Rô? Mas aí você que faz seu horário, vê qual que é a melhor forma de você fazer. Eu faço esse horário de fechar minha janela às 7 da noite, porque eu já percebi, se eu fechar minha janela tipo às 5 da tarde, por exemplo, e às vezes meu esposo chega do trabalho, às vezes ele quer jantar, às vezes eu nem tô com fome, mas eu quero jantar também, entendeu? Então, eu esse horário para mim não bate. Tipo, eu vou fechar minha janela às 5 da tarde. Não, eu só fecho minha janela ou 7 da noite, 8 horas da noite. Esse é o meu ritmo funciona assim, mas você pode fazer seu horário, desde que fique 16 horas seguidas sem comer, incluindo as horas de sono, né, que também conta. E água à vontade, viu? Eu comecei a beber muita água depois que comecei a fazer o jejum, né? No começo, para aliviar um pouco a fome, você toma água. Chá ou café sem açúcar. Aí eu comecei a fazer, me senti bem melhor. E também eu não bebia muita água, então foi bom que eu comecei a beber água, né? Senti uma fomezinha, ia lá e bebia água. A Rosângela falou. Você quer fazer 18 ou 16? Faz o 16 horas, Rosângela. Eu acho. Melhor você começar com 16 horinhas aí, viu? Eu acabei de olhar aqui no Instagram, você me adicionou, vou confirmar que eu não tinha te aceitado, por isso que não dá para você mandar mensagem. Eu vou te seguir aqui também no Instagram. Prontinho, agora dá para você me mandar mensagem, viu? E meninas, eu queria agradecer vocês aí pela presença da minha live, tá bom? Eu vou encerrar agora a live, mas eu vou fazer outras depois. Quando eu fizer outras, eu vou postar lá naquela abinha lá do home inicial do YouTube, sabe? Eu vou postar uma enquete para ver qual é o melhor horário e dia para vocês, para mim fazer outra live aí esclarecendo as dúvidas sobre jejum intermitente. Mas lembrando que vocês podem me chamar lá no Instagram. Qualquer dúvida eu vou responder vocês, tá bom? E qualquer dúvida também pode comentar nos meus vídeos aí, viu? Comenta nos meus vídeos aí, se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou responder, viu? Com muito carinho. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa live.
Se tiver dúvida, não hesite em me perguntar, estou aqui à disposição de vocês. Eu vou encerrar agora essa live, daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? Por isso que eu vou encerrar, mas eu vou estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês aqui, viu? Tanto no YouTube como lá no Instagram. Então, não hesitem em me perguntar qualquer dúvida que vocês tenham. A Rosângela vai comer às 9 horas hoje, né? Então, maravilha, você pode comer às 9 horas. É quando for 1 hora da tarde de amanhã, você quebra seu jejum. Não esquece, que é 16 horas, né? 1 hora da tarde do outro dia, você já pode voltar a comer. Eu faço isso também, né? Para acompanhar meu esposo, eu janto com ele. E aí eu fecho minha janelinha. Então você pode fazer isso, viu? É até bom se você dormir tarde, Rosângela, tipo 1 hora da manhã, por exemplo, vamos supor, você não fica caçando coisa para comer, que às vezes você não tá com fome, mas a gente é assim, é psicológico. Às vezes você não tá com fome, mas eu sempre falo que você às vezes a pessoa nem tá com fome, mas é a vontade de comer. É tanta que aí acaba querendo beliscar alguma coisinha, né? Então é importante isso. A gente não tá com fome, mas só tá com vontade de comer. Então eu vou encerrar a live por aqui, viu, meninas? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E de verdade, pode me chamar aí nos comentários e tanto no Instagram também, que eu vou esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês. Só não vou ficar mais tempo porque eu vou trabalhar daqui a pouco, mas eu vou ver outro dia de fazer uma nova live aí para conversar com vocês, tá bom? Rosângela, porque à noite nós dois tomamos chimarrão à noite. Você lá do Rio Grande do Sul, você, né, Rosângela? Para tomar chimarrão, que não vive sem chimarrão, né? Muito obrigada, Rê, Rosângela, obrigada. Marina, minha irmã também que estava presente, a Sol. Sol, um beijo para você, um beijo para Rosângela, para Renata. Fique com Deus, meninas. Muito obrigada por tirar um tempinho, né, para conversar comigo aqui no YouTube, viu? Eu agradeço mesmo, de coração. Foram poucas pessoas, mas foram maravilhoso aqui conversar com vocês sobre essas dúvidas e sobre tudo aqui. Estou à disposição, tá bom, meninas? Um beijo para vocês. Eu vou encerrar por aqui. Me chama lá no Instagram ou comenta nos comentários aí qualquer dúvida, viu? Rê, faz isso que eu te falei que você vai ver que vai emagrecer de novo. Rosângela, firme e forte aí no jejum intermitente, viu? Faz que você não vai se arrepender. Você vai emagrecer bastante. E com o tempo corrido que você tem agora com o bebê, cuidar de casa e tudo, marido, então o jejum intermitente é uma boa aí para você perder peso, que não tem tempo para fazer exercício, fazer uma caminhada e tal, tá bom? Meninas, um beijo para vocês, viu? Só não vou ficar mais tempo porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Mas fique com Deus aí, viu? Tchau. Um beijo, beijo, Rosângela, beijo, Rê, beijo, Sol. Tchau, meninas. Qualquer coisa me chama lá no Instagram. Até a próxima. Ou nos comentários lá. Pode comentar lá nos meus vídeos que eu respondo. Beijo.